Olá, meus irmãos e minhas irmãs, Novamente vamos voltando aqui a utilizar o Instagram para poder falar um pouquinho, Hoje é dia 23 de abril e nós celebramos o aniversário da serva de Deus, Luísa Picarreta, e é uma graça muito grande estarmos aqui reunidos, para falar dela. Então, vou mostrar aqui para vocês a foto dela, aqui a serva de Deus, Luísa Picarreta. E nós vamos falar um pouquinho dela. Vamos então rezar, colocar na presença de Deus, pedindo para que Ele possa infundir em nós essa ação da graça, que só ela pode nos ajudar a penetrar nesse mistério infinito, que é a vida da serva de Deus, Luísa Picarreta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos consagrar-nos à divina vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde então por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então estamos aqui com a intenção de apresentar quem é a serva de Deus, Luísa Picarreta. Então, a Luísa, ela é uma leiga, mas ela é consagrada, à ordem dos dominicanos, mas é como leiga. E ela nasceu numa casa normal, lá em Corato, na Itália, com vários irmãos. E ela, no comecinho da vida dela, ela tinha bastante vergonha, Ela era bem vergonhosa, mas teve uma infância comum, muito bonita, de alegrias com os irmãos, brincadeiras. E ela ia para a roça, no campo, onde os pais dela, às vezes, levavam ela com a família. E lá ela tinha momentos de alegria com os irmãos, mas ela sempre tinha um pouquinho de receio das pessoas, ela corria, tinha medo das pessoas, Mas ela tinha sempre uma espiritualidade, uma vida muito grandiosa, de espiritualidade católica, a família católica, muito espiritual. Mas ela começou a se queixar e perceber que ela recebia, tinha começado a ver ter umas visões do mal, do inimigo de Deus, que estava sempre falando alguma coisa que estava querendo ela, levar ela embora, Estava no comecinho da vida dela, tinha umas perseguições do inimigo, igualzinho o Padre Pio. O Padre Pio também passou por essas situações. E aí um dia ela estava rezando, ela rezava muito, 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 pedindo para Deus protegê-la, dessa ação diabólica que estava cercando a vida dela. E ela rezava para todos os santos. Ela falava assim, rezava para Ave Maria, Pai Nosso, o tempo todo, muitos terços, orações, mas ela também rezava para todos os santos. Então, todos os santos que ela conhecia, ela pedia ajuda para expulsar, aquele mal de perto dela. E aí um dia ela teve uma coragem de pedir para Jesus, de conversar com Jesus: Senhor, por favor, por que acontece isso do demônio ficar me rondando? E aí ela pegou e ouviu dentro da alma dela uma voz muito forte, falando assim: não precisa ter medo, eu estou sempre, eu e Nossa Senhora, estamos sempre contigo, Luísa, Por que você tem medo se eu moro dentro do teu coração? Ele não pode fazer mal a você, porque eu não saio de perto de você. Então ela sentiu, na hora com essa voz forte que Deus tocou no coração dela,
ela sentiu uma força tão poderosa dentro dela que a partir daí ela não conseguiu mais ter medo do inimigo que estava sempre rondando ela. Então ela começou a ter uma jornada aí de crescimento espiritual. Então ela começou na infância ter uma atitude de fazer meditações nas novenas, novenas e meditações, que ela ficava horas e horas de joelhos, meditando a palavra de Deus e vida dos santos. E ela amava fazer isso, então ela meditava nas novenas delas de uma forma muito especial, meditações assim que ela ficava horas somente refletindo sobre aquele tema, referente ao nascimento de Jesus na novena de Natal, e assim ela foi desenvolvendo esse carinho tão grande por Deus. Então a Luísa, ela depois, passando um tempo, ela teve um chamado especial que começou a se desenvolver. Mais ou menos lá para os 17 anos dela, ela começa a sentir, uma mudança, em que Deus começa a agir na vida dela de uma forma muito mais forte, uma voz começa a falar dentro dela como ela deveria se comportar. Então ela vai digitando, o seu diário, e desde então ela vai contando os acontecimentos da vida dela. E ela começa a sentir essa força de Deus tão poderosa que vai guiando ela a fazer somente o que Ele quer. Então ele começa a falar assim, olha, eu quero que você saia um pouco, dessa bagunça da família, igual aconteceu com a Santa Faustina, Quero que você saia um pouquinho dessa bagunça e você venha ficar comigo o tempo todo. Então, e aí ela foi dirigindo o caminhar dela para que ela se desligasse da família, de ficar exposta às situações, mas não deixava de fazer o dever. Mas ela tinha o dever dela, que ela costurava, bordava, aprendia essas coisas com a família. E ela deixava de lado para rezar com Jesus na hora que era a hora de oração. E passava muito tempo sozinha com Jesus. E assim Jesus foi conduzindo a Luísa para uma vida mística, muito poderosa, uma vida de uma oração profunda, de uma vida de realmente dedicação. Tanto que eu vou pegar o trecho aqui, um pouquinho do resumo da vida da Luísa, para vocês conhecerem aqui do livro mesmo, que diz sobre uma pequena biografia da Luísa, que nos ajuda, a gente ter mais informações. Eu tô com vários livros aqui. Esse aqui é Os Giros da Alma, e no finalzinho dele tem um resuminho para poder você ouvir do que está escrito aqui, tá? O que é referente à vida da Luísa. Ela nasceu em Corato, na Itália, província de Bari, no dia 23 de abril de 1865. Morreu em odor de santidade no dia 4 de março de 1947. Em 1874, com 9 anos, fez a primeira comunhão e no mesmo dia também recebeu o sacramento da confirmação. Toda a sua vida se desenvolve na oração, na meditação, na vivência dos sacramentos, na Santa Missa, com a convicção de ser pedra viva da Santa Igreja, a qual sempre obedeceu e submeteu-se audazmente através de seus confessores e diretores espirituais. Sua vida interior a eleva aos pontos mais altos da união com Deus. Ela começa a ter uma vida interior muito forte, conversar com Deus dentro de si, receber instruções divinas. União que se manifesta testemunhando heroicamente as virtudes cristãs, em graças sobrenaturais especiais, como os matrimônios místicos e fenômenos extraordinários, que foi como sofrer no seu corpo as penas da crucificação de Jesus, Ela recebeu as marcas de Jesus, mas só que invisíveis, tá? Todos as estigmas de Jesus ela recebeu, a coroação de espinhos, mas tudo invisível. Então, fenômenos extraordinários como sofrer no seu próprio corpo as penas da crucificação e viver por 65 anos somente da Eucaristia, entre muitos outros. Então, ela vomitava, ela ficou com uma doença extraordinária no primeiro momento, onde ela ficava somente deitada na cama, bem assim, num corpo rígido mesmo, deitada na cama, com o corpo rígido, e depois também ela não conseguia comer alimento. Todo alimento que ela comia, ela vomitava. Somente a Eucaristia que não vomitava. E assim ela vivia somente da Eucaristia. É impressionante, esses 65 anos vivendo somente da Eucaristia. Então, essa é a Luísa Piccarreta, tá? Para você conhecer. Então, aqui, poderíamos dizer que sua vida e seus exercícios espirituais baseiam-se basicamente em acompanhar, compartilhar e consolar as penas do coração do seu amadíssimo Jesus,
em corresponder ao amor infinito do Pai Celestial, buscando viver em tudo sua santíssima vontade, a exemplo de Jesus Cristo e de Maria Santíssima, em consumar seu ser como templo do Espírito Santo e na oblação perpétua como alma vítima, para a glória de Deus, para a glória da Igreja e para a salvação das almas. Esta vida e a ascese espiritual de Luísa Picarreta fizeram com que ela adquirisse um amor imenso até desfalecer, ou sofrer ou morrer, para Jesus e para com o próximo, tanto que todos os seus confessores ficavam surpreendidos e não duvidavam em pedir para ela que comunicasse oral e por escrito todas as experiências místicas, as suas orações e meditações, para entender como era que avançava de forma tão sólida, profunda, rápida e eficaz na vida espiritual. Foi desse modo que, por mandato de seus confessores, recompilaram-se muitíssimos escritos de Luísa Picarreta, orações diversas, como este pequeno livro dos Giros da Alma, meditações, lembranças da infância, cartas de correspondência de muitas almas pedindo para ela luz, intercessão e etc. Encontramos também de Luísa 36 livros, que é de modo de biografia, descrevendo os ensinamentos que recebe da parte de Jesus sobre o que significa viver na vontade de Deus. Como fim último das criaturas e finalidade de todas as obras da Santíssima Trindade, livros que Jesus mesmo dá como título Livro do Céu. O livro As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, no qual contemplam-se profundamente as penas de Jesus, que Jesus sofreu nas últimas 24 horas da sua vida. O livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade conta como Nossa Mãe Santíssima fez reinar na sua alma a Divina Vontade, desde sua Imaculada Conceição, e como seu amor de mãe arde para que todos nós vivamos a semelhança dela mesma, como verdadeiros filhos. No dia 20 de novembro de 1994, na festa de Cristo Rei, a Santa Sé deu o seu Nil Obstate à Arquidiocese de Trani Barletta, guiado por Sua Excelência Monsenhor Carmelo Cassati, bispo, para a abertura oficial da causa de canonização de Luísa. No dia 29 de novembro de 2005, Monsenhor Giovanni Battista Pichierri, arcebispo nesse momento da Arquidiocese de Luísa, encerrou a fase diocesana, recolhendo imensos documentos e testemunhos sobre a santidade da serva de Deus, iniciando assim a fase romana da causa. Então hoje a Luísa está no processo de beatificação em Roma. Então olha só como Santo Aníbal de França, que é um santo, ele fala sobre a Luísa Picarreta. Ele fala que a Luísa Picarreta, para quem não conhece, essa é a foto dela. Esse é um livro de orações para a gente rezar na Divina Vontade, que a gente compilou, né? Nós somos tão amantes da Luísa Picarreta que nós reunimos um grupinho para poder traduzir, né? Pagamos um tradutor para poder traduzir, né, do italiano os escritos. Devagarinho ele está fazendo e a gente já tem o livro de orações que ele fez para nós, né? E aí a gente mandou particular, né? Fazer porque não tem livraria que assuma essa graça ainda. Não tem livraria no mundo ainda que faz. Aí a gente tem já o volume 1, também que já foi feito, né? Um grupinho de pessoas que pagou do bolso, né? Investindo para ter o livro do céu, o número 1 e o número 2. E aí o 3 e o 11 nós também já fizemos e já está para chegar da livraria. E o livro que é conhecido, né, é esse aqui. Esse já é conhecido porque ele é feito pela Século XXI, Associação do Senhor Jesus, é um livro da serva de Deus Luísa Picarreta, a consagração, a divina vontade através de Maria. Então tem os 31 dias com Maria no mês de maio, que nós fazemos a consagração a viver na vontade divina através de Maria, com os escritos que Luísa recebeu, ditados de Nossa Senhora, mensagens incríveis da vida de Nossa Senhora, como ela viveu a santidade da divina vontade. E nós temos o livro mais famoso da Luísa, que é As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um livro fantástico, porque o interesse de Jesus nesse livro é fazer com que a gente possa penetrar na intimidade da hora da paixão. O que Jesus reparava ao Pai, a dor de Jesus, como ele sentia a dor da solidão, é uma coisa tão incrível e ele precisa que nós assumamos na nossa vida a paixão dele também, né? Então é o interesse dele nesse livro, que ele sente uma satisfação muito grande quando a pessoa medita a paixão através do livro da Luísa. Ele até fala assim, ó, a satisfação que o bendito Jesus experimenta
Da meditação destas horas é tão grande que desejaria que destas meditações houvesse pelo menos um exemplar para cada cidade ou aldeia e elas fossem praticadas. Então, nessas reparações, Jesus sentiria reproduzir-se a sua própria voz e as suas próprias orações que ele mesmo dirigiu ao seu Pai nas 24 horas de sua dolorosa paixão. E se isto fosse feito em cada aldeia ou cidade por algumas almas, Jesus promete fazer-me, parece que faz-me entender, que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada e em parte terminariam e seriam interrompidos os castigos e flagelos nesses tempos de desgraça e de derramamento de grande sangue por causa das guerras. Reverendo Padre, ela fala, né? Ela escreveu para o Padre Santo Aníbal de França. Reverendo Padre, dirija este apelo a todos, né? Que cumpra assim a pequena obra que o meu amável Jesus me fez, né? Me fez real, né? Que é, ele fez esse livro, ele deu esse livro para ela, as revelações das horas da paixão. É muito lindo demais as orações que ela faz para Jesus e Jesus falando com ela e ela reparando Jesus, né, sentindo as dores de Jesus, que é o que Jesus quer para todos nós, né? Ele quer que nós mergulhemos nesse mistério da dor, do sofrimento de Jesus, para que a gente possa viver essa graça tão grande, tão bonita, de dar a vida, né, nossa vida, o nosso tempo, a nossa voz até mesmo, né, nessas orações. Então é a Luísa rezando, ela até fala assim, ó, meu Jesus sofredor, na 14ª hora, né, que Jesus está diante de Caifás, ela fala assim, meu Jesus sofredor, já saíste da prisão, estás tão debilitado que vacilas a cada passo. Quero colocar-me ao teu lado para te amparar quando vir que estás prestes a cair. É muito emocionante esse livro, só de ler eu já fico emocionada, de tão bonito que é o livro, gente. Mas vejo que os soldados te levam perante a Caifás e tu, ó meu Jesus, reaparece no meio deles como o sol e, embora estejas desfigurado, refletes luz em toda parte. Vejo que Caifás está cheio de alegria ao ver-te em estado tão precário. Ao reflexo da tua luz, fica ainda mais cego e no seu furor volta a perguntar-te, tu és verdadeiramente o Filho de Deus? E tu, meu amor, com a majestade suprema, com a graça da tua palavra e com o habitual tom de docilidade e comoção que chega a arrebatar os corações, respondes, sim, eu sou o verdadeiro Filho de Deus. É lindo demais. Meu Deus, eu fico emocionada. É um livro que até o Santo Aníbal Maria de França, que foi canonizado, né, por São João Paulo II, e ele foi o confessor extraordinário da Luísa, e ele pegou esses escritos com muito carinho e levou até para o Papa da época dele. E o Papa disse, né, eu não lembro qual Papa que é muita informação, né? Deixa eu ver se eu acho o nome do Papa aqui. Só sei que o Papa, que o Santo Aníbal Maria de França falou assim, esse livro é para ser lido de joelhos. O Papa falou. E esse confessor extraordinário, ele trabalhou incansavelmente, né, o Santo Aníbal Maria de França, ele é um chefe, né, de congregações, ele é um pai de várias fundações de congregações, rogacionistas e outras mais também de mulheres que trabalham com vocações. E aí ele era o confessor extraordinário da Luísa e ele foi o censor dos primeiros 19 volumes do Diário da Serva de Deus Luísa Picarreta, o Livro do Céu. E ele deu aquele imprimatur, né, que não continha nenhum erro, né, de tradição, magistério, não tinha erro nenhum doutrinário das escrituras, os escritos, e assim começou-se a divulgação desse livro das 24 horas da paixão, e o livro da Nossa Senhora foi divulgado, e aí muitas pessoas começaram a adquirir esses livros e a conhecer, né, essa espiritualidade maravilhosa da divina vontade. E o Santo Aníbal fala assim, ó, ele fala da Luísa, que hoje é aniversário da Luísa, gente, é 23 de abril de 1865. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui no Instagram. Eu não uso muito o Instagram, uso mais o YouTube, meu canal no YouTube para falar da Luísa. Mas como o pessoal diz que Instagram é o top do top, eu preciso também usar e aprender a usar. Então, como Santo Aníbal Maria de França descreve Luísa Picarreta, esta alma solitária é uma virgem puríssima, toda de Deus, que aparece como objeto de singular predileção do divino Redentor Jesus.
Nosso Senhor, que de século a século aumenta cada vez mais as maravilhas do seu amor, parece que desta Virgem, a quem ele chama a mais pequena que haja encontrado na terra, carente de qualquer instrução, quis formar um instrumento adequado para uma missão tão sublime que nenhuma outra se lhe possa comparar. Isto é o triunfo da divina vontade na terra, segundo o que está dito no Pai Nosso. Esta Virgem do Senhor faz mais de 40 anos, desde que era ainda adolescente, foi posta em cama como vítima do divino amor. Este foi o leito de uma longa série de dores naturais e sobrenaturais e de inebriamentos da caridade eterna do coração de Jesus, de dores que excedem qualquer ordem da natureza. Foi origem uma intermitente privação de Deus, mas se Jesus não fizesse assim, seria para esta alma um sofrimento espiritual imensamente maior. Porquanto, como a serafina do Carmelo, diz também ela, ou sofrer ou morrer. Eis um outro sinal de verdadeiro espírito. Então, ou sofrer ou morrer. Então, se você viver na vida com Jesus, você tem que compreender, né, que não é diferente para nós, ou viver, ou sofrer ou morrer. Então, a gente tem que sofrer as dores da nossa vida e oferecer tudo para Jesus, tudo para a paixão de Jesus, junto com como São Paulo Apóstolo fazia, né? Ofereça todos os seus sofrimentos junto à cruz de Cristo. Então, desde São Paulo, a gente já vai aprendendo como fazer isso. E nós vamos vivendo como a Luísa, né? Que segue a igreja, segue essa ligação, né? Com a vida da igreja. E ela sempre foi muito uma alma eucarística, né? Que só viveu da Eucaristia. Assim, ela recebeu, no começo da vida dela, assim, lá para os 23 anos, o dom de viver na vontade divina, um casamento místico e se transformou também, recebeu um chamado de ser alma vítima, que é uma alma que sofre em prol de libertar as pessoas dos flagelos da justiça divina que recai sobre a terra. E assim ela vai segurando a mão de Deus para que segure o tempo, né? Abrevie mais o tempo e segure a sua mão da ira, da justiça, para que os homens possam ter tempo de se converter. E ela ora reparando a Deus para que nós possamos nos converter e voltar à ordem da criação, que é o que Jesus pede no livro do céu, né? Que é lindo o livro do céu. É a coisa mais linda do mundo, gente do céu. E são 36 volumes. Nós temos eles, os 36 em português. É só você entrar no meu site www.livrodocel.com.br/Fiat, né? Que daí você vai achar Fiat do jeito que é o carro mesmo, que significa faça-se. Fiat significa faça-se. E aí você entra lá, livrodocel.com.br/Fiat. E lá tem todos os 36 volumes e o livro da Nossa Senhora também. O livro das 24 Horas da Paixão também acha na internet, no Google, facinho, também se você precisar, para poder você rezar desde já. E nós temos esse livro, né, em PDF também, se você quiser pela internet. Tudo em PDF, nós temos esses escritos aqui, todos em PDF, da Nossa Senhora, dos giros, das 24 Horas da Paixão, as orações nós também temos em PDF. Então você pode pedir pelo celular, no meu WhatsApp, que eu mando tudo para você, 12 98893 0463. E é a minha missão é divulgar a divina misericórdia e a divina vontade, né? Mas eu tô focada, mas agora nos 36 volumes, que é muita coisa para ler, e eu tô lendo esses escritos, né? E ajudando as pessoas a compreender o que quer dizer. E ela também ela é reconhecida como a pequenina filha da divina vontade, a pequena filha da divina vontade. Foi uma mística católica, autora, cuja espiritualidade centrou-se na união com a vontade de Deus. Por algum tempo, seu confessor foi Santo Aníbal Maria de França. Picarreta está em processo de canonização na Congregação para as Causas dos Santos, na Santa Sé, e ela foi intitulada Serva de Deus. Toda a sua vida se desenvolve na oração, na meditação, na vivência dos sacramentos, e sendo que sua vida interior a eleva aos pontos mais altos da união para com Deus, em graças sobrenaturais especiais, assim feitos matrimônios místicos e fenômenos extraordinários, tendo, por exemplo, o sofrimento no seu corpo, das penas da crucificação de Jesus e outras experiências. Suas obras incluem os 36 volumes do Livro do Céu, que é esse aqui,
Livro do Céu, da serva de Deus Luísa Picarreta. As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Os Giros da Alma e Maria no Reino da Divina Vontade. Então é muito lindo, 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 lindo. E é isso que a gente, né, mais deseja, cada vez mais, né, mergulhar profundamente nesses escritos, adorar a Jesus, reparar a Jesus no Santíssimo Sacramento, né, os sacrilégios que Jesus sofre, reparar o Imaculado Coração de Maria, que é o trabalho que nós mais queremos realizar, amém? Então vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, em glória ao Pai, agradecendo por esse momento, pela vida da serva de Deus, Luísa Picarreta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você que entrou nesse vídeo, né? Que Deus te abençoe, te proteja e que continuemos firmes e fortes na divina misericórdia, com Jesus, eu confio em vós, e na divina vontade. Amém? Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus abençoe e até mais.